A eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia ensina mais uma vez ao nosso futebol uma lição de difícil assimilação. O Brasil perde pela quarta vez consecutiva para uma seleção europeia e dá adeus ao Mundial. Perdeu para a França em 2006, quando o time francês havia se classificado na primeira fase aos trancos e barrancos. Precisou vencer o Togo, um time em crise, com várias reclamações dos jogadores com relação aos dirigentes, e só conseguiu no segundo tempo fazendo 2-0. Depois a França passou pela Espanha, ainda assim não era levada muito a sério quando cruzou o caminho do Brasil na fase de quartas de final. O time francês havia sido eliminado logo no começo da Copa em 2002 e parecia para muitos que aquela equipe de 98 que derrotou o Brasil na final havia ficado no passado, que aquilo era apenas algo momentâneo. Pois então, o que vimos na Alemanha foi Zinedine Zidane realizando a sua primeira grande atuação depois da conquista do título de 98 dentro de uma Copa do Mundo, justamente contra a seleção brasileira. Veio a vitória por 1-0 no gol de Henry, passe de Zidane, e o Brasil saiu mais cedo da competição. Na época, o técnico era Carlos Alberto Parreira. 4 anos depois, o Brasil enfrentou a Holanda no jogo em que ficou pelo caminho. Jogava bem, vencia por 1-0 no gol de Robinho, no passe do Felipe Melo, e Sneijder marcou 2 vezes no intervalo de aproximadamente 15 minutos. O Brasil teve uma pane durante aquele período do jogo, vinha até atuando de forma bem satisfatória, dominava até a partida na maior parte do tempo e tomou a virada. Ficou pelo caminho o time de Dunga na Copa disputada na África do Sul, também nessa fase de oitavas de final. Bem, é desnecessário entrar em detalhes sobre o que ocorreu no Brasil em 2014, né, com o 7-1. Então vamos direto ao jogo mais recente, o jogo da eliminação na Copa de 2018 na Rússia. O Brasil enfrentou a Bélgica num cenário parecidíssimo com aquele que vimos em 2010. Até eu falava sobre isso na véspera do jogo, no Linha de Passe da ESPN Brasil. Brasil contra a Holanda. A Holanda não era levada muito a sério, embora tenha vencido todos os jogos naquela Copa da África do Sul. É exemplo do que aconteceu com a Bélgica, até em função da dificuldade da equipe europeia para passar pelo Japão na fase anterior, em oitavas de final. Pois o técnico Roberto Martínez fez mudanças importantes na equipe. O Brasil de Tite pouco se alterou, na verdade não se alterou. 2-0 no primeiro tempo, uma dificuldade muito grande da seleção brasileira que não aproveitou as chances criadas, cometendo erros técnicos, erros importantes nos momentos das finalizações. E no segundo tempo teve mais volume, finalizou mais, é claro, corria atrás do resultado, mas não conseguiu alcançar o empate. Poderia até tê-lo feito, mas não jogou um grande futebol. A seleção brasileira foi previsível. O técnico Tite, vitorioso, vencedor dentro aqui do futebol brasileiro e até internacionalmente, como a Libertadores e o Mundial de Clubes que conquistou pelo Corinthians, não foi capaz de fazer da seleção brasileira uma equipe que pudesse surpreender durante a partida o seu adversário, o seu oponente. O bom time da Bélgica. O técnico Roberto Martínez preparou um sistema de jogo um tanto quanto, digamos que híbrido, né? Ele partiu de uma linha de 4 defensores que, eventualmente, quando o time tinha a bola, no primeiro tempo especialmente, virava um sistema com 3 zagueiros. O Vertonghen era o lateral esquerdo, que virava um zagueiro pela esquerda, com o Kompany centralizado e Alderweireld pela direita. Munier, o lateral direito, virava um ala, e o Chadli, um dos 3 homens do meio campo, trabalhava pelo flanco esquerdo como um ala quando o time agredia, quando o time tinha a posse de bola na primeira metade do jogo. Liberou o De Bruyne para trabalhar com muita liberdade pelo centro do campo, cair pela direita, como gosta de fazer no Manchester City, e foi por ali que ele marcou o segundo gol, numa arrancada de Lukaku. O primeiro gol, você lembra, numa bola parada, um azar muito grande do time brasileiro, que havia perdido uma chance também em cobrança de escanteio momentos antes com o Thiago Silva, e a bola cabeceada pelo Kompany resvalou no Fernandinho e foi para o gol. Fernandinho jogou muito mal, Marcelo não jogou bem, Fagner, na minha visão, mostrou que não é um jogador com tamanho, com condições técnicas para participar de uma Copa do Mundo. Acabou sendo totalmente dominado e sofrendo muito para marcar o Hazard, que foi extremamente inteligente no jogo, né? Prendendo a bola, retendo a bola no segundo tempo, nem sempre tentando resolver, mas sim tentando fazer com que a sua equipe tivesse uma boa estratégia para administrar uma vantagem que havia adquirido no primeiro tempo. Então foi um time do Brasil que mostrou, na prática, não estar preparado para um grande duelo. Passou sim pelos adversários mais fáceis, na primeira fase e depois em oitavas de final, quando venceu a seleção do México. Ainda assim, deixou algumas oportunidades que o México não aproveitou por falta de qualidade. Qualidade que a Bélgica tem de sobra. E a Bélgica conseguiu utilizar
esse valor, essa categoria de alguns jogadores para construir a vitória sobre o Brasil. Foi uma péssima participação da seleção brasileira na Copa? É evidente que não. Não foi uma péssima participação. Mas foi uma participação aquém daquilo que se esperava do Tite, do Neymar, o grande jogador da seleção brasileira, e do conjunto da camisa amarela. Agora, mais 4 anos, vejamos se o ciclo de Copa será cumprido pelo mesmo treinador. Na minha opinião, Tite deve continuar no comando da seleção brasileira. E é muito importante que ele tire lições fundamentais dessa experiência. Que dê menos ouvidos àqueles que sempre elogiam, aqueles que defendem incondicionalmente o técnico e a seleção brasileira. Esses são caroneiros, querem pegar uma onda ali junto com a seleção, ou então pessoas que não têm personalidade para fazer críticas ou tampouco conhecem futebol para poder usar de forma bem fundamentada eventuais comentários que não são positivos sobre o desempenho da equipe. O Tite é um bom técnico, um cara sério, é um cara compenetrado que já demonstrou ter a capacidade de se reinventar. E ele está diante agora dessa missão, se reinventar como técnico para levar o Brasil adiante, caso continue no comando da seleção, buscando Copa América, classificação para a Copa, que é uma mera obrigação, convenhamos, e quem sabe em 2022 fazer com que o Brasil seja mais competitivo numa Copa do Mundo. É isso aí, gente. Saudações.